professor Jorge, vamos tentar ficar mais próximos aqui. A gente vai compartilhar esse momento aí para conversar sobre os princípios. Eu vou começar tentando recuperar um pouco de uma questão ontem que surgiu, do Marielson. Ele não chegou por aí hoje ainda, mas certamente ele vai assistir a live depois. A preocupação dele, né, 2 vezes perguntando Pedro e para o Marcos, mas afinal de contas, o que é que caracteriza o currículo cultural, né? E o Pedro, que é o cara que estudou bastante a fundo isso, teve a paciência de aguardar para o dia de hoje para a gente responder. Vocês devem ter percebido, né, que são experiências completamente diferentes. E tem a ver com aquela concepção que o Pedro e o Marcos trabalharam ontem de escrita currículo, né? Se vocês conseguiram observar o trabalho que o Pedro apresentou ontem, né, com o carimbó, o trabalho que a Marina apresentou hoje com o samba, o trabalho que o professor Marcelo apresentou hoje com o futsal, cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade. Então, são mesmo experiências diferentes. Então, aquela preocupação lá, Marielson, de se eu estiver em 2 escolas e for trabalhar com currículo cultural, o mesmo tema, tal, não tem um modelo, né? O professor Pedro, na dissertação dele, foi muito contundente com relação a isso. Não há um modelo de currículo cultural, né? Na verdade, a gente até advoga que ele seja um antimodelo. O Pedro faz essa defesa contundente de que é um antimodelo. Agora, obviamente, a gente vem produzindo esse currículo desde 2004, aqui no grupo, realizando várias experiências e estudando essas experiências e narrando essas experiências. Há, sim, elementos que caracterizam essa proposta. Então, sem esses elementos, não dá para a gente dizer que é a perspectiva cultural, pelo menos não essa a qual a gente está aqui apresentando para vocês. Então, da mesma forma, né, que o Pedro insistiu ontem, que não há conteúdo mínimo, não é um modelo, é uma escrita artista, tem elementos, sim, que caracterizam essa proposta, né? Então, se a gente vê na rua as pessoas fazendo um catá, a gente não vai dizer que aquilo é capoeira, né? Para a gente olhar para aquilo e dizer que é capoeira, a gente vai dizer a partir de alguns elementos, né? A roda, o berimbau, a ginga, essas coisas caracterizam a capoeira. Da mesma forma, o currículo cultural. Então, as coisas que caracterizam o currículo cultural até o momento, porque a gente está estudando, isso está mudando, se transformando, são os encaminhamentos didáticos que o Marcos e o Mário apresentaram para você naquele primeiro dia, tá? Então, mapeamento, leitura, ressignificação, ampliação, aprofundamento, tá? Registro, avaliação. Esses elementos, esses encaminhamentos didáticos vêm fazendo parte da prática dos professores que põem o currículo cultural em ação. E eles estão bastante presentes, né? No trabalho do Pedro, ele chegou a dizer que isso tem sido quase palavras de ordem do currículo cultural. E tem outros elementos que também fazem parte dessa proposta, que são os princípios ético-políticos, que também caracterizam fortemente a proposta do currículo cultural, a nossa perspectiva de trabalho. Então, se a gente pensa, né, se você for olhar aí agora no seu celular, no computador, que aqui é princípio, a ideia de princípio, ela nos remete a uma ideia de que é algo que está no começo, no início, é algo que vem antes. E a gente tem pensado, sim, dessa forma bem simples. Princípio é algo que está presente no começo, que é algo que vem antes do processo de intervenção. Mas não vem só antes. Atravessa toda a tematização. Vem antes da escolha de um encaminhamento didático, vem antes da escolha de uma atividade de ensino. Tá? Os princípios vão estar fazendo esse papel de subsidiar a prática pedagógica dos professores a todo momento. Então, além de vir antes, os princípios eles são mais flexíveis, eles não são tão rígidos como a gente está entendendo os encaminhamentos. O princípio ele tem uma
ação de agência móvel. Eles afetam os professores de diferentes formas, em diferentes momentos da tematização. E a gente está pensando também que o princípio age mais ou menos como uma ideia de dispositivo, pensada pelo Michel Foucault, né? Um dos comentadores do Foucault pensa no dispositivo como uma estratégia de organização. Então, os princípios têm ajudado a gente a pensar a organização da nossa proposta, da nossa ação durante a tematização, tá? Então, esses são elementos que têm caracterizado a nossa ideia de princípio. Mas tem mais alguns que o professor Jorge vai contar para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Jorge, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de São Paulo, já há 12 anos, e sou professor da Faculdade Unisanta Rita, fica na Zona Norte de São Paulo. E como o Leonardo vem comentando, esses princípios ético-políticos, né, como ele já bem comentou, que o trabalho do Pedro foi o que já sinalizou com mais profundidade esses princípios, e como o Leonardo acabou de falar, que agenciam os docentes, e aí a gente pôde perceber nos relatos, né, que tem alguns princípios ético-políticos que levaram a professora Marina a fazer tomar algumas decisões, selecionar algumas atividades de ensino, né, pensar em definir uma situação ou outra, assim como o professor Marcelo, né? Deu para perceber que o professor Marcelo, tanto o professor Marcelo como a professora Marina, eles não foram de acordo com o que eles queriam. Não, o princípio é algo que rege, que está no interior, né? E assim como o princípio agencia os docentes, é pensar que o princípio, ele encoraja, ele inspira o professor para determinadas decisões na aula, no horário da tematização, né? Então, deu para perceber isso deu para perceber muito bem durante o relato da professora Marina, que ela tomou algumas decisões em se tematizar o samba, né? E isso foi agenciado em algum momento naquele trabalho pelas crianças, que levou ela a fazer isso, encorajou ela, inspirou ela a fazer isso. Assim como também o trabalho do professor Marcelo, né? Que levou a estudar futsal, porque conversou com as crianças, né? E isso inspirou ele a trabalhar o futsal na tematização que foi apresentada, né? E, pessoal, uma coisa está ligada à outra, né? Ao passo que os professores, tanto a professora Marina, como o professor Marcelo, como o professor Pedro ontem, né, que apresentou o relato de Carimbó, como eles se inspiraram, né, para definir os temas, isso, de certa forma, houve a elaboração de alguns critérios durante a organização curricular, durante o planejamento da própria tematização. Então, a gente tem que pensar que os princípios, como bem disse o Léo, são dispositivos, são agenciamentos, né? Eles agenciam o docente a tomar determinadas decisões durante a tematização. E só uma coisinha, antes da gente continuar aqui na parte mais da fundamentação. Vocês estão enviando as questões e nós continuamos selecionando as questões, tá? Então, com relação às questões sobre o trabalho, vão enviando, a gente vai selecionando, daqui a pouco o professor Marcelo e a professora Marina, eles vêm aqui e a gente faz um bate-papo assim, bem tranquilo, tudo bem? Então, pessoal, dito isso, né, essas características do princípio, de como a gente está pensando o princípio, quais são eles, né? Quais são esses princípios que estão presentes no currículo cultural, que estão agenciando os professores até o momento. Então, de novo, é importante dizer que a proposta vem sendo estudada e isso está se modificando durante o processo. O Marcos falou bastante no primeiro dia, né? Muitas pessoas perguntaram sobre a ideia do mapeamento. E aí eu
acho que ficou claro para todo mundo o conjunto de atividades que podem caracterizar o mapeamento e que vão ali ajudando o professor na definição do tema. Mas se a gente faz o mapeamento, a gente entende, né? O professor faz conversa com as crianças, o professor circula pelo entorno da escola, o professor tenta compreender quais são as práticas que estão mais e menos presentes no cotidiano daquelas crianças. Se a gente faz tudo isso e ainda assim aparecem muitas práticas, como que eu escolho, né? Como que eu decido qual será o tema cultural ao qual eu vou me debruçar e investigar junto com as crianças? São os princípios que vão estar ajudando o professor nessa definição. Então, o Marcos também falou, né? Essas coisas não vêm do nada e a gente não está inventando a roda. Então, esses princípios também são ideias que surgem a partir daquilo que a gente vem estudando, vem lendo, né? E então, o primeiro princípio que a gente quer falar para vocês é esse aqui, que está nessa plaquinha aqui, muito legal, que a professora Marina e o professor Jorge prepararam para a gente, reconhecimento do patrimônio cultural corporal da comunidade, né? O que é isso? Essa ideia, ela é uma ideia que influencia a gente a partir da leitura do Paulo Freire, tá? Então, lembrando que o Marcos falou, a gente não inventou a roda. Tem, sim, no primeiro dia, acho que alguém perguntou se havia influência do Paulo Freire. Acho que é importante a gente afirmar que sim, há essa influência, mas a gente fala com o Paulo Freire a partir dele e também dando outros sentidos, fazendo uma reterritorialização do seu pensamento. Então, quem tiver mais interesse, curiosidade, pode ver. Tem vídeo do Marcos falando sobre as diferenças, né, da nossa perspectiva e as perspectivas do Paulo Freire. Tem textos no nosso site que fazem a discussão em torno das inspirações freirianas na proposta. Elas estão presentes. É importante, acho que, registrar que a gente, no grupo, está junto em diálogo com o Paulo Freire e, consequentemente, contra toda essa turma aí da doutrinação ideológica da escola sem partido, tá? Acho que vale a pena registrar isso nesse momento aqui da nossa live. Mas essa ideia de reconhecer o patrimônio cultural corporal da comunidade é, sim, perceber quais práticas estão presentes, valorizar e potencializar essas práticas, né? Reconhecê-las e não ficar nelas, né? Mas a partir delas, a gente poder transformar os temas próximos da cultura dos nossos estudantes, da comunidade escolar, em temas culturais, em temas de estudo. E como é que isso apareceu? Ficou bem evidente no trabalho da professora Marina. Olha só, a Marina conversou com as crianças, a Marina circulou no entorno da comunidade e ela falou para vocês, olha, existem 3 escolas de samba no entorno da minha escola. E as famílias participam dessas escolas de samba. Olha só, a Marina está reconhecendo algo que está muito próximo da comunidade, que certamente influencia a vida daquelas pessoas que lá estão. Tá? Então, essa é uma forma da gente reconhecer a cultura corporal da comunidade. E certamente, no momento de escolha do tema, diante de muitas possibilidades que a gente tem a partir do mapeamento, esse é um princípio que nos influencia a tomar essa decisão. Certo? Um segundo princípio é o princípio da articulação com o projeto pedagógico da escola. Essa plaquinha bonitinha aqui também, né? A gente está ouvindo bastante gente perguntar aí sobre a BNCC e tal, e a gente já falou muito sobre isso, mas para a gente é mais importante o currículo que está sendo produzido no coletivo, na unidade. E está claro para a gente que essa proposta é o projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente tenta sempre levá-lo em consideração, acreditando que ele deve ser uma produção coletiva dos professores, das famílias, da comunidade escolar, que pensa em que sujeitos aquela comunidade escolar está pretendendo formar, que experiências está tentando proporcionar. Então, pensando sobre isso, novamente, olha, a professora Marina, na comunidade dela, naquela escola, tem um projeto muito preocupado com a Lei 10.639, e naquele ano ela tinha um projeto especial de ação que estava preocupado em discutir práticas ligadas ao combate às questões do preconceito, do racismo
e práticas que promovessem a equidade. E ela considerou que o samba, que já era uma prática presente, que fazia parte da cultura corporal daquela comunidade, seria uma dessas práticas que poderiam potencializar ações de discussão em torno da promoção da equidade. Da mesma forma que o professor Marcelo, apesar de relatar para vocês que o plano de trabalho lá da ETEC não tinha uma perspectiva cultural, né, presente, declarada nele, mas ele também mostrou para a gente que estavam previstos o trabalho com esportes coletivos. E entre os esportes coletivos, ele fez a discussão com a turma e selecionou o futsal. Então, o professor Marcelo também olha para o plano de trabalho da escola e faz esse diálogo. Portanto, é bastante importante considerar o projeto político-pedagógico da unidade. E é importante que os professores se envolvam na produção desse projeto. Tá? Esse é um segundo princípio. Se vocês olharem as primeiras obras do currículo cultural, isso não estava definido como um princípio, mas agora, a gente estudando, percebeu que os professores consideram isso de forma bastante importante e aparece para a gente como um princípio que também orienta, que agencia os professores e a ação dos professores. E um terceiro princípio é esse aqui, justiça curricular. Nessa faixinha bonita aqui. Vocês devem lembrar que ontem o professor Pedro fez assim, olha, eu já tinha com aquela turma, eu fiz um mapeamento com eles, mas nos anos anteriores eu já tinha tematizado esportes, já tinha tematizado ginástica, já tinha feito uma tematização sobre lutas, e achei que era importante tematizar agora uma dança. Então, o professor Pedro, analisando aquele contexto e aquilo que ele já tinha oportunizado para as crianças, ele vai lá e escolhe a dança, porque ele já tinha feito lutas, já tinha feito esporte, já tinha feito ginástica. Então, era o momento de fazer uma dança, tematizar uma dança com os alunos. Então, o professor Pedro está agenciado, certamente, pelo princípio da justiça curricular, porque ele considera aquilo que os alunos já tiveram acesso e faz outra proposta. Tá? Então, nos trabalhos da Marina e do Marcelo, isso também aparece. Eles não falaram diretamente aqui, mas se vocês lerem o relato que está lá no nosso site, vocês vão poder perceber que eles também consideraram aquilo que eles já haviam conversado, realizado com os estudantes, analisado as práticas que já estavam presentes no currículo e depois tomaram a decisão de fazer uma outra prática, discutir uma outra prática com as crianças. E ainda é bacana pensar que, se num primeiro momento eu fiz um esporte coletivo, como o basquete, que tem uma representação ligada muito ao universo masculino, euro-estadunidense, uma prática coletiva, é bacana que depois também eu possa pensar uma outra prática mais relacionada ao universo feminino, mais oriunda da região Nordeste, ou mais com uma relação com o continente africano. Eu vou também promovendo justiça curricular a partir dessas escolhas. Isso é super importante da gente considerar também na decisão. Então, esses são 3 princípios aí que eu acho que tem agenciado de forma bastante positiva a ação dos professores. E acho que o professor Jorge vai contar para a gente agora mais alguns desses princípios aí. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Então, retorno aqui para a gente continuar essa discussão sobre os princípios, né, que o Léo já deu início, para passar para o seguinte, tá? Que a gente vai tratar sobre a descolonização do currículo. Tudo bem? E esse princípio, ele é pensado, enfim, como uma possibilidade que o currículo abre para se dialogar com a diferença, dialogar com as diferentes culturas, tá? E a gente percebe também que durante as tematizações, e aí eu estou, durante a apresentação dos professores, né, eu fui fazendo umas anotações para justamente fazer o diálogo,
a gente percebe que durante as tematizações, algumas crianças, aquelas que a gente conhece, que a gente sabe, que nas relações de poder elas estão em uma posição desprivilegiada, elas continuam discursando, afirmando, falando termos, enfim, discursos com representações hegemônicas, né? Então, quando a gente pensa, né, no relato da Marina, né, do samba, quando uma criança chega lá e fala assim, professora, mas mulher no samba usa pouca roupa, né? Ou seja, ela é daquela comunidade, ela conhece o samba, ela vive ali, mas mesmo assim ainda profere alguns discursos que só quem está no grupo cultural consegue desconstruir, né? Então, assim, diante disso, a professora Marina, muito influenciada pelo princípio da descolonização do currículo, ela foi lá e trouxe, problematizou imagens, mostrou outras rodas de samba e etc. Uma forma de fazer com que as crianças desconstruíssem aquelas ideias que elas tinham sobre samba, né? E, pessoal, é muito comum também pensar no princípio no princípio da descolonização, é que os professores, eles problematizam aqueles discursos pejorativos, né? Que às vezes, sem a intenção das crianças, dos estudantes, eles são discursados, porque os discursos eles estão presentes na sociedade, né? Então, um dos exemplos dessa descolonização do currículo foi quando o professor Marcelo ele permite o acesso dos estudantes do ensino médio a outras formas de futebol, tá? Por quê? Pensar que um currículo colonizado, o futsal, ele já tem começo, meio e fim, né? Então, quando o professor Marcelo traz outros jogos de futsal, né, enfim, e também problematiza aquela questão que um estudante levantou de, olha, professor, eu nunca vi futebol com a mão. E aí o professor Marcelo vai lá e traz o futebol gaélico, traz outros tipos de futebol, é uma forma de descolonizar o currículo, né? Os estudantes que estão acessando ali, eles passam a interagir, né? Enfim, a descolonizar o currículo mesmo da educação física. Tudo bem? E aí a gente passa para o outro princípio, tá? Que é o evitar incorrer no daltonismo cultural. Tudo bem? E aí, o que esse princípio tem a nos ensinar? Que esse princípio ele considera a existência de diferentes culturas, né? Quando a gente começa a considerar a presença da diferença e das diferentes culturas, a gente já mina com a ideia da uniformização, da padronização. Então, assim, foi comentado um pouco ontem e vai ser comentado com certeza amanhã. Aquelas currículos didáticos prontos, atividades selecionadas, sequências didáticas para dias de chuva e etc., que tanto a gente vê aí, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp, quanto, né, enfim, professores tentando vender, enfim, comercializar aulas, né? O currículo cultural, ele já nega tudo isso. Porque, a partir do momento que você trabalha com sequências didáticas prontas, sem considerar as vozes das crianças, a cultura das crianças que ali estão, você daltoniza culturalmente, né? Porque esse conceito dá aquela ideia de daltonismo cultural, ou seja, enxergar apenas uma cor, enxergar apenas uma cultura, né? Essas sequências didáticas, elas são boas nisso, né? O currículo cultural nega e questiona e critica todas as propostas prontas, tá? E para que evitar a gente cair nesse daltonismo cultural, a gente recorre a um conceito de Stoer e Cortesão, que são os dispositivos de diferenciação pedagógica. E aí, olhando aqui para os relatos que os colegas apresentaram, né? Quando, no relato da professora Marina, ela, durante toda a tematização, ela permite o acesso a variados conhecimentos sobre o samba, tudo bem? Quando as crianças criam e ressignificam a roda de samba, tá? Isso é evitar cair no daltonismo cultural. Seria muito fácil se a professora Marina trouxesse tudo pronto, tudo bem? Mas aí você desconsideraria todos os princípios que foram até aqui discutidos. Então, foi importante a professora Marina possibilitar isso
para as crianças ressignificarem, criarem outras rodas de samba, por meio de variadas atividades de ensino que por ela foram decididas, escolhidas e vivenciadas com as crianças, tá? E o relato do professor Marcelo, uma passagem muito marcante no trabalho, é quando ele possibilita a vivência de outros tipos de futebol, né? O bobinho, o toque 21, né? Que é o bobinho, enfim. E outras possibilidades de futsal, que foi proposta pelos estudantes. Ou seja, o professor Marcelo, atento às vozes dos estudantes, pensou em uma atividade de ensino que eles tivessem que proporcionar ou, enfim, vivenciar uma atividade junto com o grupo. Tudo bem? E aí partimos para o nosso último princípio, tá? Que é a ancoragem... Opa, vou sumir agora porque ele está grande. Tudo bem? A ancoragem social dos conhecimentos, que diz respeito à análise histórica e política e cultural de todas as práticas corporais que estão sendo, no momento, tematizadas, tá? Então, assim, com a vivência da prática corporal, conforme a ocorrência social, do jeito que ela ocorre na escola, na sociedade, enfim, nos meios de comunicação, aí a gente já também questiona e critica aqueles jogos prontos, né? Por exemplo, vôlei em sol, por exemplo, jogo da velha humano, por exemplo, jogo dos 10 passes, né? Em nenhum momento o professor Marcelo fez o jogo dos 10 passes com os estudantes, tá? Por quê? Não tem ocorrência social esse jogo foi inventado, né? Possivelmente por algum professor de educação física que visava outros objetivos que não reconhecer a cultura, que não articulado com PPP, que é colonizado, né, curricularmente, tudo bem? Então, assim, pensar que... um outro exemplo é pensar na queimada como preparativo para o handball, ou seja, a queimada ela tem ocorrência social na sociedade. Ela precisa ser tematizada enquanto jogo, tudo bem? Ela não é um preparativo para o handball. Tanto a queimada como o handball, eles precisam ser tematizados enquanto jogo, tudo bem? E aí, retomo mais uma vez as minhas anotações aqui com relação aos relatos, que no relato do samba, esse princípio da ancoragem social dos conhecimentos ficou muito marcante na tematização da professora Marina, na apresentação dela, quando ela mostra que foram representantes do samba para a escola. Foi o professor Kleber, né? O professor Kleber foi lá, levou o cavaquinho, as crianças pediram para ele cantar o samba lelê, né? Então, e naquele instante foi possível que ele explicasse um pouco mais sobre aqueles instrumentos, sobre roda de samba, sobre a música, enfim, e variados tipos de experiência que elas tiveram ali, tudo bem? Quando também proporcionou o encontro com a bateria mirim das Rosas de Ouro, ou seja, a escola está situada numa comunidade que tem uma escola de samba muito conhecida, né? Então, quando a professora Marina ancora socialmente os conhecimentos, ela vai lá e consegue fazer essa conexão, essa experiência com a banda mirim das Rosas de Ouro, tá? Já o professor Marcelo, que dá para a gente perceber durante a apresentação dele, durante o trabalho, a tematização dele, é quando ele faz as análises táticas do futsal, tudo bem? A gente percebe e assiste e joga futsal por meio dos conhecimentos táticos e por meio dos fundamentos. Então, quando o professor Marcelo traz isso para as aulas, problematizando com as crianças, igual ele falou, olha, nós estudamos a tática do futsal, mas sempre discutindo em grupo, sempre pensando em outras possibilidades táticas e fundamentos, enfim. E quando eu falo fundamento e tática aqui, não é o certo e o errado, tá? Os variados tipos de tática, tá? Ninguém aqui está preocupado em corrigir movimento, ninguém aqui está preocupado em corrigir posicionamento tático. Isso aqui não dialoga com a perspectiva cultural da educação física, tá? Mas tão somente a discussão da tática, a discussão dos fundamentos, que naquele momento o professor Marcelo fez com que os estudantes percebessem que os fundamentos, as técnicas e a parte tática é o que caracteriza o futsal, tudo bem? Porque senão
sem esses elementos discutidos com os estudantes lá do ensino médio, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, por que a gente reconhece um jogo de basquete diferente de um jogo de futsal, diferente de uma dança de balé? Devido aos fundamentos, devido às técnicas, devido à cultura, né, corporal presente naquela prática corporal. Tudo bem? Vou fazer uma observação. Acho que é importante dizer que muitas vezes as pessoas ficam com isso, esse pessoal culturalista quer acabar com os esportes e tal. Eu acho que, se vocês visualizarem o site do grupo, se vocês considerarem os relatos de experiência que a gente tem mostrado agora, o relato do professor Marcelo, fica evidente para todo mundo que os esportes, as modalidades esportivas fazem parte, tá, da nossa proposta, estão completamente consideradas. Então, o professor Marcelo trabalha com as regras, com os fundamentos, isso tudo faz parte. Agora, isso tudo não é o mais importante. Há outras coisas aí que estão presentes. A gente não vai colocar fora elementos da prática, né? A ideia de ancoragem social, o princípio nos ajuda a pensar nisso. Então, ontem, quando o professor Pedro várias vezes, né, falou para vocês, olha, não tem conhecimento mínimo, não tem um currículo mínimo do que a gente vai ensinar. Não tem, efetivamente. Mas o que é que ajuda o professor a tomar aquelas decisões do que ensinar? Ele está agenciado pelo princípio da ancoragem social dos conhecimentos. Ele sabe que se ele vai trabalhar com carimbó, não dá para não falar com as crianças em que contexto o carimbó acontece, quem são as pessoas que praticam o carimbó, que vivenciam essa prática corporal. Então, todos esses princípios vão ajudando a gente nessas decisões, no desenvolvimento da ação com os nossos alunos, tudo bem? E aí eu volto a dizer novamente, esses são os princípios que estão mais presentes na proposta até o momento. Mas já tem outros em estudo, em discussão, Há pouco, no ano passado, no final do ano passado, o professor Clayton Borges defendeu a tese dele, e ele não anunciou como princípio, mas ele, ao analisar todos os relatos naquela época que foram produzidos nessa perspectiva, falou para a gente lá na tese dele que, olha, na perspectiva cultural, há uma busca muito grande por um ideal de democracia. Democracia é uma coisa muito importante no trabalho dos professores que levam a cabo o currículo cultural. Então, existe um ideal democrático aí presente. Essa é uma ação também que a gente pode pensar que está agenciando os professores, né? Então, tem uma pergunta aqui, há pouco, do Tiago, sobre democracia, sobre a possibilidade de fazer uma votação na escolha do tema. O Marcos já bateu bastante nisso, né? Não é simplesmente perguntar aos alunos e fazer a votação. Ela pode acontecer? Pode, em muitos momentos aconteceram. O professor Clayton, na pesquisa dele, identificou que muitos professores do currículo cultural fazem também a ação da votação, mas fazem a votação discutindo com os alunos, promovem debates, localizam, essa ação da votação. Não é uma votação simplesmente para escolher entre uma coisa e outra. Tá? Então, o professor Mário, que conversou com vocês por 2 vezes aí, já rabiscou para a gente a ideia da afirmação das diferenças. E tem outros trabalhos também, o Marcos tem uma pesquisa analisando isso, tem texto dele já, junto com o professor Alexandre Salomão, falando para a gente que a pedagogia cultural, ela é uma pedagogia preocupada com a afirmação das diferenças. Então, isso é uma coisa também que agencia muitos professores. E, para surpresa, inclusive talvez de alguns colegas, na próxima sexta-feira tem uma defesa de mestrado do professor Flávio Nunes, que eu vou citar em primeira mão aqui agora. O professor Flávio está já defendendo, ele vai defender a ideia de que há mais um princípio presente na ação dos professores, que é o princípio de favorecer a enunciação dos saberes discentes. Ele vai fazer a defesa dessa proposta na sexta-feira, na sua apresentação da dissertação de mestrado. Então, isso mostra para a gente que essa proposta está sendo colocada em prática há bastante tempo, que a gente está estudando, relatando, discutindo, e ela também está se movendo, que novas coisas estão surgindo, portanto, ela nunca está pronta, portanto, ela está colocada aí para a gente ir experimentando, de acordo com aquilo que o Marcos e o Pedro colocaram ontem, nessa perspectiva de continuar sempre artistando e produzindo esse currículo.
Tudo bem? Tem mais algumas perguntas aí. E como o Léo acabou de dizer, né? Os princípios não são aquilo, né? Como você disse do professor Flávio agora, desse novo princípio, enfim, que surge no contexto da investigação dele, não é algo pronto que ele foi lá para observar. Não, ele percebeu na prática pedagógica. Então, é sempre a partir da prática pedagógica que a gente pensa nessas situações, né? Nesses novos princípios, enfim, de outras formas. Então, assim, é sempre no chão da escola com as crianças. Tudo bem? Tinha uma pergunta anterior aqui do Rick sobre a definição de cultura, Rick. Acho que o Marcos falou isso no primeiro dia, o Rubem repetiu. Cultura, para a gente, é um campo de disputa pela significação das coisas, né? Pela produção de significados. Essa é a nossa concepção de cultura. Consequentemente, cultura corporal é esse campo de disputa em torno dos significados que estão presentes nas práticas corporais. Tá? Com essa perspectiva de cultura que a gente está trabalhando. Existem outros professores, outras perspectivas que vão também se dizer culturais, mas trabalhando com um outro sentido de cultura que não cabe aqui. A gente, cultura essa coisa que está dando significado às coisas do mundo, esse campo de disputa. Sempre algo em produção, sempre algo em construção, sempre algo que não é fixo, que muda de acordo com a época, de acordo com o contexto, de acordo com... Essa é a ideia de cultura para os estudos culturais, que é onde a proposta cultural se fundamenta. O José Elvis acabou de fazer uma pergunta que eu acho que o que eu falei agora do trabalho do professor Flávio responde, né? Isso já está bastante presente, e aí o professor Flávio, no trabalho dele, com as análises que ele está fazendo, está redigindo essa ideia de favorecer a enunciação dos saberes dos estudantes. Sim, a voz dos estudantes está sempre presente, ela vai ajudando na produção da tematização, ela é muito considerada na perspectiva do currículo cultural. Tá? Vamos, acho que voltar para a Marina e para o Marcelo responder algumas questões, enquanto vocês vão pensando outras questões para a gente aí, ok? Abre para mim, por favor, na questão, é uma questão que fala sobre a fantasia das crianças, como que elas fantasiam, para eu ler certinho. Do Laura, eu acho. Aqui, ó. Professora, sabemos que na educação infantil existe um mundo de fantasias, de faz de conta, por parte das crianças, muito visível a partir do final da primeira infância. Como foi a internalização dessa proposta? Como foi essa internalização entre a criança e a nova proposta, no que diz respeito à pós-interação? As crianças fantasiavam essa proposta? Então, acho que uma coisa interessante da gente pensar, em primeiro lugar, é que não existe uma infância, existe infâncias. E que as infâncias, nos diferentes lugares, nos diferentes territórios, quando a gente tematiza uma prática corporal, ela vai ser lida por essas crianças de diferentes maneiras. Então, eu não diria que elas fantasiaram sobre o samba, mas eu diria que elas fizeram uma leitura sobre o samba a partir do universo que elas faziam parte lá no bairro do Limão, lá na Inês Nelson Mandela, lá na Turma Saturno, no ano de 2018. Né? Então, sim, elas conversavam sobre isso, elas pediam para pegar as saias e os instrumentos para brincarem no parque, elas faziam muitos desenhos sobre isso, e isso eram as maneiras que elas estavam lendo essa prática corporal que a gente estava tematizando juntos, né? E tem uma outra pergunta da questão da interdisciplinaridade, né? Se isso aconteceu, como que as outras matérias foram consideradas, ou se elas foram. Peço desculpas que eu não anotei o nome de quem perguntou, e agora eu não estou encontrando aqui. Caso eu encontre, eu falo, tá bom? Mas obrigada pela pergunta. E é importante pensar mais uma vez no lugar da educação infantil, né? A gente não trabalha com matérias na educação infantil, não na escola que eu estou, pelo menos, né? Lá no nosso universo, a gente trabalha com projetos, e as áreas do conhecimento são trabalhadas a partir dessas narrativas. No caso da
corporal e da tematização do samba, as diversas atividades didáticas propostas, as atividades de ensino, elas não foram só de vivência, elas vivemos outros momentos juntos, como a leitura das imagens, a contação de histórias. Então, isso pode dar a sensação de que outras áreas do conhecimento estão sendo trabalhadas, mas não foi pensando na interdisciplinaridade da BNCC que isso aconteceu. Foi pensando nesses princípios e nos procedimentos didáticos do currículo cultural. Acho que, da minha parte, é isso. Marcelo? Deixa eu só dar Jaque mesmo. Jaqueline, tudo bem? É um prazer aí, uma colega do IETEC aí participando desse evento. Eu também acho muito importante esse trabalho, né, com a questão de gênero, quando é pontuada ali, né, uma determinada necessidade que você pode estar verificando nos trabalhos. Inclusive, este semestre aqui a gente está fazendo esse trabalho dentro do grupo, vai começar a partir de amanhã algumas discussões sobre isso. Eu convido a você e a todos que queiram, né, participar, baixar esses textos, né, para poder fazer as leituras e pensar no trabalho da questão de gênero, que é muito importante dentro dependendo, né, da questão da escola, da prática corporal que está sendo tematizada aí. Mas a gente retoma aqui, né, Jaqueline e todo mundo, a importância de poder trabalhar na questão do PPP e o PPG, né, quem trabalha em ETEC, mas o PPP nas escolas, em relação a essa questão também, tá bom? E é isso. Obrigado, Jaque. Então, chegou uma questão aqui agora do Leidson. Gostaria que resumisse em termos simples sobre a descolonização. Vamos lá, Gleidson. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. A ideia da descolonização, ela vem da ideia da teoria crítica, que foi discutida nos primeiros dias aqui do Congresso, né? A ideia de descolonizar o currículo, pensar num currículo de origem europeia, branca, né? Patriarcal, cristã, enfim, tá? No currículo cultural, na perspectiva cultural da educação física, ela mantém, né? Mas ela mantém essa ideia e ela é ampliada, né? Então, assim, ela visa discutir, desconstruir aqueles discursos pejorativos durante a tematização. Então, eu vou citar um exemplo. Durante uma das minhas vivências, né, assim, enquanto professor, enquanto relato de trabalho, né, prática pedagógica, nós, em um momento, com uma turma de 9º ano, nós tematizamos a musculação, né? Enfim, aquela ideia do corpo, da estética, né? E, em um dos momentos, eu, agenciado por essa ideia de descolonizar o currículo, né? De desconstruir essas afirmações pejorativas, enfim, eu passei um vídeo de mulheres halterofilistas para os estudantes, né? E aí foi aquele auê, né? As mulheres todas musculosas, e aí os estudantes começaram a fazer aquelas... colocaram em circulação aqueles discursos preconceituosos, né? Nossa, essa mulher é homem, essa mulher, né, ela não é mulher, enfim. E todos os discursos que a gente conhece, né? Para depois, algumas aulas seguintes, eu tentar desconstruir a ideia projetada ali naquele momento, eu trouxe imagens, reportagens, enfim, notícias que mostravam essas mulheres nas vidas delas reais, né? Que elas levavam os filhos para a escola, que elas faziam as atividades diárias como qualquer outra pessoa normal, comum, né? Cotidiana, tá? Então, assim, foi uma forma de descolonizar o currículo, porque seria muito simples se eu só trabalhasse com musculação, né? Só trabalhasse com musculação, as crianças pensando algumas coisas, e a gente deixa acontecer. Mas não, a perspectiva cultural, ela visa essa desconstrução. E quando você visa essa desconstrução, esse debate, você está descolonizando o currículo, que durante muito tempo foi posto, né? Como disse, europeu,
cristão, branco, heterossexual, e etc, etc, etc. E também sempre naquele mesmo formato, né? Aula, começo, meio e fim, como o Marcos, o professor Marcos e o professor Pedro disseram ontem, né? Então, quando planejava, início da aula, durante a aula e parte final, né? Parte inicial, desenvolvimento, parte final. Ou seja, isso é um currículo colonizado, né? Pensar em outra ideia de currículo colonizado foi o currículo que eu tive quando estava na escola, né? Primeiro, o Quarteto Fantástico, primeiro bimestre, futebol, segundo bimestre, handebol, terceiro basquete, quarto handebol. E aí, no ano seguinte, só mudavam essas práticas corporais, mas era a mesma ideia. Então, pensar na descolonização do currículo é também pensar, aliado à justiça curricular, que é esse equilíbrio justo, né, das práticas corporais e das vivências, das experiências das crianças, é pensar que desconstruir essa linha imaginária que foi construída no currículo da educação física. Não? Tem a ver com fazer o enfrentamento, né? A gente olha para aquele currículo e vê que práticas estão lá, quais são as práticas que dominam a proposta na nossa escola, no nosso município, olhar para isso e fazer um enfrentamento, trazendo práticas que ainda não estão lá. Muito provavelmente, na realidade de muitos lugares do Brasil, são as práticas de origem afro-brasileira, as práticas de origem indígena, elas não estão presentes no currículo. E o professor, então, vai lá e intencionalmente olha para esse currículo, percebe quanto que ele é fruto desse processo de colonização perverso que todos nós sofremos, e ele se dispõe a tematizar práticas ligadas a outras culturas e a trazer as vozes de outras pessoas para falar sobre aquelas práticas, né? Então, olhando para o trabalho da professora Marina, se a gente pensar a educação infantil, historicamente, o hegemônico são as brincadeiras, né? No momento de pensar o corpo da educação infantil, é o momento de ir para o parque, de fazer brincadeiras tradicionais, de fazer brincadeiras de roda, de fazer brincadeiras cantadas. A professora Marina vai lá, olha para isso, e pensando criticamente, e agenciada por esse monte de coisas que a gente está falando aqui, então, eu vou tematizar com os meninos dança. E a dança vai ser o samba, não vai ser o balé, não vai ser o jazz. Nesse momento vai ser o samba. E a professora Marina vai lá e traz um tocador de samba, uma pessoa que trabalha com samba, e potencializa essa outra voz. Então, ela se dispõe a fazer esse enfrentamento. O professor Pedro falou ontem no Carimbó, mas ele tem um relato belíssimo também sobre brincadeiras, que ele comentou aqui ontem. Ele estava lá tematizando as brincadeiras e começou num trabalho, né, com as brincadeiras que as crianças conheciam. A partir dali, ele começou a mergulhar no universo das brincadeiras africanas, e depois das brincadeiras indígenas, e depois das brincadeiras que faziam parte da cultura de alguns alunos que ele tinha, se não me engano, bolivianos, venezuelanos, que estavam presentes e que acabou despertando o interesse dele de também investigar as brincadeiras de outros povos, de outras culturas. Então, isso faz parte desse processo de enfrentamento, dessa tentativa de descolonizar o currículo. Tá? E aí, chegou mais... O Gleidson, ele comentou, né? Como ele perguntou, ele fez um comentário, né? Mas, o Gleidson, se permite a gente fazer uma discussão, né? É pensar que essa ideia do agenciamento, né? Que pensa nos princípios, pensar assim, né? Que a gente não decide da noite para o dia ser culturalista ou do currículo cultural, né? Ou acordei hoje, né? Assim, até para ajudar a compreensão dos colegas, enfim, de todo mundo, né? Como se fosse, né, pegando o exemplo, como se a gente fosse no mercado e vê lá, olha, currículo cultural, aí vai lá e pega e compra. Ou, olha, vou lá, desenvolvimentista. Isso daí, pensar nessa ideia de princípio é pensar assim, no interior mesmo, no princípio ético-político do professor, né? Por quê? A partir do momento que você se envolve com essa discussão teórica, com essa discussão política que o currículo cultural ele promove, você passa a viver a sua vida culturalmente, você passa a enxergar situações no seu cotidiano, fora da aula de educação física,
que você começa a questionar, você começa a se incomodar com algumas situações, né? Então, isso é algo construído, né? E não foi a sua colocação, né? Tenho certeza que não foi essa a sua colocação. Mas é só para deixar, né, um pouco mais compreendido, pelo menos tentar, essa ideia de que não dá para você misturar, não dá para você ser um pouquinho culturalista, um pouquinho desenvolvimentista, como o Marcos e o Mário disseram, né, nas primeiras lives, mas sim, é um modo de viver, né? Você começa a trabalhar com essa perspectiva, você começa a se envolver com ela, você passa a viver dessa forma, né? Compreendendo, enxergando com essa nova lupa. Tudo bem? Essa ideia de ético-políticos, né? Isso é uma investigação muito presente no trabalho do professor Pedro, né? E a gente tinha, inclusive, outras expectativas com relação a essa ideia dos princípios, mas o professor Pedro fez a gente entender que isso é algo que agencia e toca diretamente os professores. Então, isso, de fato, atravessa a vida do professor e, a partir disso, ele vai pensando outras coisas, né? Outros modos de fazer o seu trabalho na escola, outros modos de viver. O Marcos brinca sempre com a gente, né? Não dá para a gente ficar aqui fazendo um discurso e não viver efetivamente isso. Estudos culturais, multiculturalismo crítico, isso se faz na fila do pão, ele sempre fala isso, né? Na fila do mercado, em todos os lugares onde a gente está, a gente precisa começar a pensar nisso, a se colocar a favor das diferenças, em defesa, afirmando as diferenças nos lugares onde a gente vive. Acho que ontem teve uma das perguntas, o colega falou se isso tinha a ver também com o posicionamento do professor. Sim, obviamente, o professor ele é um agente muito importante e é ele quem vai tomar essas decisões políticas, essas decisões éticas aí, né, para o desenvolvimento do seu trabalho. Tudo bem? Mais alguma coisa chegou aí? Não tem, gente. Está todo mundo dizendo que entendeu perfeitamente. Eu estou começando a ficar com medo se eu e o Jorge está começando a ficar preocupado. Conseguimos falar tão bem dos princípios assim que não gerou dúvida em ninguém. Né? E só para adiantar, né, que o Gleidson, de novo, né, que a gente está batendo aqui, fazendo um bate-papo, que está bem legal, que amanhã, sim, é a temática da avaliação. Né? Então, amanhã, os professores que virão tratarão, né, dessa proposta, as formas de registro, enfim, aliada à avaliação. Né? E aí vocês vão perceber que a ideia de avaliação para o currículo cultural, ele não dialoga com aquele tipo de avaliação que a gente está acostumado, né, nos sistemas de ensino, nas escolas, que a gente trabalha diariamente. Né? Então, amanhã, a temática da avaliação, do registro, enfim, vai ser também com certeza será um excelente debate que vai ser travado aqui. A ação da etnografia, que o professor Marquinho vai trabalhar também, os modos de vida, que o professor Felipe vai trabalhar. A poética do viver, a poética do trabalhar é super importante também acompanhar amanhã o trabalho dos colegas aí nesse sentido, né, de tentar entender um pouco mais como que esses colegas estão pensando em todas essas coisas. Né? Então, enquanto não chega nenhuma pergunta aí, se a gente precisar ou puder, né, resumir de novo. Né? Então, lá na pergunta do Marielson, o que é que efetivamente caracteriza e vem caracterizando o currículo cultural? Os encaminhamentos didáticos aqui colocados, né, em diferentes momentos, por diferentes professores, que vocês estão conseguindo perceber aí nos relatos, né, os momentos de mapeamento, de leitura das práticas corporais, de ressignificação, de ampliação e aprofundamento, de registro, de avaliação, que ainda vão ser melhor tratados e discutidos amanhã. Isso está bem presente e caracteriza essa proposta. E esses princípios que a gente acabou de falar agora, que são os elementos que agenciam, influenciam os professores na definição do tema de estudo, nas escolhas das atividades de ensino, né, na sua intenção de promover discussões com os alunos, com as crianças, com os jovens, com os adultos nas escolas. Então, a intenção, o interesse em articular o seu trabalho com o projeto político-pedagógico da escola, a necessidade de reconhecer o patrimônio
cultural, corporal das crianças, jovens, adultos e idosos que lá estão, né, daquela comunidade ali do entorno, tentar promover, em alguma medida, uma justiça curricular, equilibrando no currículo os temas de estudo, as práticas corporais que estão lá colocadas, tentar com isso também descolonizar esse currículo que historicamente é carregado de práticas brancas, estadunidenses, como o Jorge colocou aqui, tentar evitar incorrer no daltonismo cultural. Então, tem uma coisa bem bonita, né? Está lá no relato escrito da Marina, não lembro se ela conseguiu falar aqui. Ela vai mostrar fotos para as crianças do samba e ela se preocupa em mostrar fotos com diferentes grupos de samba, com homens, com mulheres, com homens e mulheres juntos, com pessoas idosas, com crianças. Então, ela olha para aqueles grupos e vai representando, se preocupando com a representação desses grupos de diferentes formas, e pensar que todo esse conhecimento está ancorado socialmente, que o professor precisa se preocupar, sim, em fazer essas discussões, né, considerando os contextos sociais, históricos e políticos em que as práticas corporais acontecem, onde elas estão presentes, por que estão presentes, quais relações de força aconteceram para poder elas serem como elas são hoje. Então, se a gente for pensar, né, na capoeira, há bastante tempo atrás, era uma prática marginal, proibida, negligenciada, e hoje é um patrimônio cultural da humanidade, portanto, ganhou novos significados, uma nova representação, fruto da luta das pessoas que praticam capoeira. Nada de graça, né, pessoal? Nada caiu do céu. Então, é todo um movimento de outros discursos, outras práticas, para a gente poder pensar certamente no outro mundo, já que a gente não está muito satisfeito com esse mundo que está aí colocado para a gente. Então, a gente está sempre tentando fazer um enfrentamento, propor e pensar novas formas de vida que talvez a gente nem saiba quais são, porque a gente não está, como já comentamos em outros momentos, não está pensando em uma essência, uma verdade, uma possibilidade única de vida. A gente está pensando em múltiplas possibilidades, então talvez a gente nem saiba ainda quais elas são, mas a gente está pensando em defender o direito de que todas essas vidas existam, tenham dignidade, tenham a possibilidade de existir. Tá? Léo, o Gleidson, ele comentou sobre o site, né, que o professor Marcos, ele colocou, né? O professor Marcos citou um site na segunda-feira para ampliarmos nossos conhecimentos. Então, a gente vai colocar a página aqui, né? A página aqui do nosso grupo, né? Nosso grupo de pesquisa, que é o GPEF, né? www.gpef.fe.usp.br. E lá vocês vão poder encontrar os relatos de experiência do grupo, né? Todos os trabalhos desenvolvidos pelos professores nas variadas etapas da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico profissionalizante, né? Que foi o caso do professor Marcelo, né? E de várias regiões também, né? De São Paulo, tem de outras localidades também, com variadas realidades, tá? E, além disso, nós temos as publicações, os artigos, os livros, os capítulos de livro, as pesquisas, né? Como o Léo disse, né? Que o currículo cultural, ele está sempre em construção. Então, novos estudos surgem, são produzidos para que a gente pense nesse currículo cultural lá na escola, porque a ideia é chegar nos estudantes, com as crianças, para ajudá-las a compreenderem, a entenderem as práticas corporais, né? E, além disso, tem, né, os cursos que o grupo oferece, né, o curso de fundamentação, né, teórica e prática dessa perspectiva cultural, e nós temos também, que vamos ter esse ano, o SEMEF, né, que é o Seminário de Metodologias de Ensino de Educação Física, que ocorrerá em julho. Um evento totalmente gratuito. Você pode inscrever seus trabalhos. Nosso grupo prioriza relatos de prática mesmo, para troca de saberes, para o diálogo entre os professores. De todas as abordagens. De todas as abordagens, isso é importante frisar, né? Que a gente não fica só, né, com a nossa, pensando que a nossa é melhor, jamais. A gente adere a outras perspectivas no sentido de propor o diálogo. Propor o diálogo, encontrar fundamentação,
sempre em busca da melhor, né, enfim, da melhor compreensão das práticas corporais lá na escola com as crianças. E, além disso, tem vídeos, né, temos os nossos encontros, né, quinzenais, que o grupo se reúne, como os professores anteriormente já falaram, que majoritariamente são professores da educação básica, né, então a gente vem, se pauta, faz discussões e volta para a escola, retorna, faz discussões e volta para a escola. Então, o grupo de pesquisa, há 15 anos de existência, tá? É algo que... esse é o site, tá? Acho que eu já ia me perder na fala. Então, esse é o site. Entre no site, veja e navegue por lá. O pessoal está pedindo para a gente mostrar as plaquinhas. Vamos mostrar as plaquinhas. Olha lá. Vamos fazendo a revisão das plaquinhas. Revisão das plaquinhas. A primeira é... Vamos parar de compartilhar, então, aqui para a gente... Léo. Isso. A gente vai voltar à página... Voltamos. Então, devido a milhares de pedidos, estamos voltando com as plaquinhas. Reconhecimento do patrimônio cultural corporal da comunidade. A articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Ancoragem social dos conhecimentos. A descolonização do currículo, que foi amplamente aqui discutido um pouco mais, né? Justiça curricular. E, por fim, o evitamento do daltonismo cultural. Pessoal, muito obrigado. Acho que não chegaram mais perguntas, a gente tem oportunidade aí, vocês têm um contato lá no site, contato do grupo, quem mandar mensagem fala diretamente com a gente. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao grupo a chance de dividir esse momento. Eu que não sou daqui de São Paulo, sou professor lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, lugar do qual eu agradeço também a possibilidade de estar afastado para realizar meu curso de doutorado aqui. E acho que é importante dizer para vocês, eu era uma dessas pessoas que de longe admirava o trabalho desse grupo, admirava o texto dos professores, os relatos de experiência, e aí me interessei muito em vir para cá, conhecer essa proposta mais de perto, dialogar com os colegas professores e experimentar isso junto com eles para ver a potência desse trabalho. E tenho me encantado cada vez mais, discutido, criticado, debatido com eles e aprendido muito sobre essa proposta. Então, eu agradeço aos colegas do Departamento de Educação que me deram a oportunidade de estar afastado para realizar o curso e ao professor Marcos e aos colegas do IGPF que me acolheram aqui e têm me dado essas oportunidades de estar nos cursos, nos seminários, dividindo um pouquinho dessa experiência. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos pelas perguntas, pelas parabenizações, os colegas. Agradecemos novamente, né, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês sobre as nossas práticas pedagógicas dos diferentes territórios. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso a todos. Um abraço. Pessoal, então agradecemos, né, e que continuemos na luta por uma educação física mais democrática nas escolas brasileiras. Tudo bem? Agradecemos a todos.